Olá, pessoal! Essa é uma aula sobre os reagentes de Grignard. Haletos de organomagnésio foram descobertos pelo brilhante químico francês Victor Grignard em 1900. Grignard recebeu o Prêmio Nobel por sua descoberta em 1912, e haletos de organomagnésio desde então são chamados de reagentes de Grignard em sua honra. Os reagentes de Grignard eles têm grande uso em síntese orgânica. Essa é a fórmula geral de um reagente de Grignard. E representa qualquer cadeia carbônica, Mg é o símbolo do magnésio e X representa um átomo de halogênio, podendo este ser iodo, bromo ou cloro. Muitos poucos fluoretos de organomagnésio foram preparados e usualmente não são vistos. As estruturas reais dos reagentes de Grignard são mais complexas do que a fórmula geral que vocês estão observando. Por conveniência, no entanto, ela é escrita dessa maneira. Vamos lá, vamos supor que tenhamos um haleto de alquila. Nós sabemos que a ligação é polar por causa da discrepância de eletronegatividade. Você tem uma cadeia carbônica ligada a um átomo bem eletronegativo que quer receber elétrons. Então, ele possui uma carga parcial negativa. Com isso, o carbono tem carga parcial positiva. A grande descoberta de Grignard foi que, adicionando magnésio em presença de solvente aprótico, há uma inversão de polaridade. O magnésio fica entre a cadeia carbônica e o halogênio. Mas agora, o carbono ele é mais eletronegativo que o átomo de magnésio. E assim, ele fica com a carga parcial negativa. Vamos falar um pouco sobre a utilização do solvente. Reagentes de Grignard são bases muito fortes. Eles reagem com qualquer composto que apresente um átomo de hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo, como o oxigênio, o nitrogênio ou o enxofre. Sendo assim, podemos ver que as reações dos reagentes de Grignard com água e álcool são nada mais do que reações ácido-base. Elas levam à formação do ácido conjugado fraco e da base conjugada fraca. Por isso que a formação do reagente de Grignard ela é feita em meio aprótico, para que não haja essa interação. A reação ela é feita em éter, um ácido extremamente fraco, para evitar a reação de neutralização entre o reagente de Grignard e qualquer doador de próton. A importância dos reagentes de Grignard está no desenvolvimento de uma técnica que seja capaz de gerar novas ligações carbono-carbono que vão ser observadas a seguir. Bom, então vamos estudar a adição dos reagentes de Grignard ao grupo carbonila. Carbonila é um grupo funcional constituído de um átomo de carbono e um de oxigênio. Esses átomos eles estão ligados por uma ligação dupla. Esse grupo, então, entra na composição de aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, haletos ácidos e amidas. Compostos carbonílicos são altamente suscetíveis ao ataque nucleofílico. Reagentes de Grignard, eles reagem, neste caso estudado agora, com aldeídos e cetonas, formando um álcool. E a natureza desse álcool vai depender do composto carbonílico escolhido durante a reação. O mecanismo da reação citada anteriormente pode ser observado aqui agora. Na primeira etapa, o reagente de Grignard, fortemente nucleofílico, usa seu par de elétrons para formar uma ligação com o átomo de carbono. Um par de elétrons do grupo carbonila se desloca para o oxigênio. Essa reação é uma adição nucleofílica ao grupo carbonila e resulta, então, na formação de um íon alcóxido. Já na segunda etapa, a adição de H3O+, faz a protonação do íon alcóxido, levando então à formação do álcool. Como citado anteriormente, a natureza do álcool formado vai depender do composto carbonílico utilizado. Sendo assim, se utilizarmos um formaldeído, obteremos então um álcool primário. Se utilizarmos um aldeído,
obteremos um álcool secundário. E, finalmente, se utilizarmos uma acetona, obteremos um álcool terciário. Bom, nas reações do reagente de Grignard com ésteres, assim como com a acetona, nós iremos obter um álcool terciário. Como isso funciona? Quando um reagente de Grignard se adiciona ao grupo carbonila de um éster, o produto inicial que é formado, ele é muito estável, né? E ele perde um alcóxido de magnésio para formar, então, uma cetona. Cetonas, no entanto, elas são mais reativas para reagentes de Grignard do que os ésteres. Portanto, assim que a molécula de cetona ela é formada na mistura, ela reage então com uma segunda molécula do reagente de Grignard. Após a hidrólise, o produto é um álcool terciário, só que com dois grupos alquila idênticos que vieram do reagente de Grignard. Agora vamos falar sobre as reações com os epóxidos. Na reação com epóxidos, o grupo nucleófilo alquila do reagente de Grignard ataca o carbono do epóxido. Como ele é altamente tensionado, o anel se abre e a reação leva ao alcóxido do álcool. Após a acidificação, ocorre então a formação do álcool. Aqui nessa reação, a gente tem um detalhe bem importante a ser ressaltado. É importante observar que reagentes de Grignard reagem no átomo de carbono menos substituído do anel de um epóxido substituído. E nesse caso apresentado, formamos um álcool secundário. Normalmente, quando possuímos um nucleófilo forte, o mecanismo da reação é tipo SN2. A característica mais importante do mecanismo SN2 é que a reação ocorre em uma única etapa, sem a formação de intermediários. O nucleófilo ataca o carbono estericamente desimpedido com inversão de configuração, devido ao maior impedimento espacial que ocorre no carbono mais substituído. Bom, por último, eu apresento a reação do reagente de Grignard com o CO2. Essa reação, diferentemente das anteriores, não terá como produto um álcool. Bom, como ela acontece então? O reagente de Grignard usa seu par de elétrons para formar uma ligação com o átomo de carbono do CO2. Um par de elétrons do grupo carbonila se desloca para o oxigênio. Após a lavagem ácida, ocorre a formação, então, agora de um ácido carboxílico. Bom, para finalizarmos nossa aula, vale citar também outro composto organometálico bem conhecido, o organolítio, que faz exatamente as mesmas reações que o reagente de Grignard. Compostos organolítio, assim como os reagentes de Grignard, também são bases muito fortes. Eles têm a vantagem de serem um pouco mais reativos do que os reagentes de Grignard, embora sejam mais difíceis de preparar e manipular. Estes compostos são preparados por redução de haletos orgânicos em reação com lítio metálico. Essas reduções são normalmente realizadas tendo éteres como solventes, assim como o meio necessário para que os reagentes de Grignard sejam formados. O éter utilizado se encaixa na mesma explicação da necessidade de um meio aprótico que já foi visto anteriormente. Vamos ilustrar então um exemplo da preparação de um composto organolítio, né? O brometo de butila reage com o lítio metálico em éter para a formação, então, de um composto organometálico, conhecido como butil-lítio.
Uma última reação dos compostos organometálicos a ser comentada nessa videoaula, que é comumente realizada por esse composto, é a preparação de um alquinil lítio, que pode reagir depois com cetonas e aldeídos para formação de álcool. Vamos observar. O composto organolítio reage com um átomo de hidrogênio do alquino terminal e eles reagem por uma reação ácido-base. E esse é um método útil para a preparação do alquinil lítio. O fato de essas reações se complementarem não é nada surpreendente quando lembramos que alcanos têm valores de pKa por volta de 50, enquanto o pKa de alquinos terminais é de 25. Então, tendo a direção do ácido mais forte para o ácido mais fraco. Tendo em vista, então, que podemos obter compostos acetilênicos reagindo a alquinos terminais com organolítios, podemos, então, usar esse novo reagente para realizar outras sínteses, como, por exemplo, similar ao que já foi explicado anteriormente. Nessa reação aqui, na primeira etapa, o alquinil lítio, fortemente nucleófilo, usa seu par de elétrons para formar uma ligação com o átomo de carbono da carbonila. Um par de elétrons do grupo carbonila se desloca, então, para o oxigênio, e essa reação é uma reação de adição nucleofílica ao grupo carbonila e resulta na formação de um íon alcóxido. Após essa etapa, temos uma etapa de lavagem ácida que faz a protonação do íon alcóxido, levando então à formação do álcool. A natureza desse álcool vai, assim como já explicado anteriormente, depender do percursor escolhido. Relembrando, um formaldeído formará um álcool primário. Um aldeído formará um álcool secundário, que foi o exemplo apresentado acima. E uma cetona formará um álcool terciário. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos na próxima videoaula.